Harion! E hoje apertem os cintos porque a gente vai caminhar e o caminho tá meio tortuoso. Então prepara a espaçonave aí, né? Respira. Sente a energia do momento que eu vou falar sobre paradoxos. E paradoxos precisam ser contemplados e exemplificados e explicados ao longo de uma caminhada. Então eu peço que você tenha bastante atenção para você não se perder no caminho, beleza? Mas eu prometo que eu vou começar, vou explicar e vou fechar esse podcast e você vai ser uma nova pessoa. Vamos comigo? Então vem lá. Vou começar com a poesia. Creio que os beijos nós damos na boca, porque é onde brotam as palavras. Se eu te beijasse a ponta dos dedos, eu estaria buscando uma carícia. Se te beijasse a sola do sapato, estaria buscando um caminho. Se te beijasse as pálpebras enquanto dormes, estaria pedindo permissão para entrar nos teus sonhos. Mas estou beijando os lábios, porque quero escutar minhas palavras saírem de ti. De novo. Se te beijasse as plantas dos pés, buscaria um passo em falso. Se te beijasse a parte interna do cotovelo, buscaria teus esconderijos. Se te beijasse a sombra, não saberia o que busco, mas estaria tão perto. Se te buscasse essa noite, beijaria cada estranha até te encontrar. Outra vez. Se eu te beijasse, seria como algo escorregadio sobre uma tela de carne que transborda e espalha pelas vigas da minha casa. Subiria escorregadio por um muro separando a pele da carne que se injeta em uma estrutura impessoal chamada nome. Estaria consumida antes mesmo de abrir os lábios, se te beijasse. E não podemos fazer nada por esta morte. Por isso me mantenho quieto, atento, consciente, alerta. Alerta se por acaso houver indícios de encontrar o ponto médio entre os muros onde não nos machucamos, onde só nos damos conta até onde o beijo nos leva antes que a raiva chegue. Esse é um poema da Elsa Moreno. Creio que los beijos se dan en la boca porque es de donde brotam las palavras. Eu acho esse texto lindo e muito paradoxal. E é por isso que eu compartilhei ele hoje. Não é estranho como o mundo parece ser paradoxal em sua maior parte do tempo. Aprender algo novo faz você parecer idiota antes de te fazer sábio. Fazer exercícios físicos faz você parecer fraco antes de te fazer mais forte. Encarar seus medos faz você se sentir aterrorizado antes de te tornar corajoso. Para se curar, você precisa passar por alguma espécie de sofrimento. E para encontrar a paz, você precisa passar pelo caos. E isso é simples de explicar, porém não é fácil. A vida disfarça crescimento com falhas, progresso com dor. Mas se algo parece ser difícil, provavelmente é importante para você. Porque se tornar é mesmo um processo bagunçado. Se tornar quebra quem você é para abrir espaço para quem você já foi feito para ser. Você não constrói força sendo poderoso, você constrói força comparecendo quando você se sente impotente. Então, se você se sente cansado e cheio de pendências, é porque você está no meio de se tornar. E é exatamente aí que você precisa estar nesse momento. Deixa eu molhar o bico para a gente poder caminhar. Se você perguntar a pessoas bem-sucedidas financeiramente por que elas são bem-sucedidas, elas provavelmente irão alegar algo que irá te surpreender. Pelo menos a mim surpreendeu. O motivo desses sucessos é que ela é mais rápida que todas as outras pessoas que fazem aquilo que ela faz. Enquanto as outras pessoas pensam, têm uma ideia, levam essa ideia para uma reunião e começam a se mover, essa pessoa já cometeu uns 3 erros e já está entendendo mais o processo do que aquelas pessoas que ainda estão
elaborando um plano de ação. Então ela já desenvolveu uma maneira mais rápida de colocar aquela ideia em prática. Então o que muda é que seu viés de velocidade é fascinante. Uma pessoa assim, ela ao invés de adiar conversas, ela se propõe a fazê-las sempre ali e pronto. Ou seja, essa pessoa se move mais rápido. Ou seja, se você quer vencer, você precisa ter um viés de se propor a estar na frente o tempo todo. Ou seja, 24 horas do seu dia e da sua equipe precisam estar focados em agir. Só que com um objetivo, é claro. Reduzir o tempo entre pensar e agir naquilo que foi pensado. A maioria das pessoas normalmente estão sobrecarregadas e costumam responder que irão retornar ao assunto em uma semana, em um mês. Só que essa frase, te retorno assim que puder, te ligo semana que vem, vou ver e te falo, todas elas irão prolongar o tempo de ação. Ou seja, a maior diferença de uma empresa disposta a ganhar dinheiro e ter sucesso financeiro é o tempo de ação e execução de tarefas. E para fazer isso acontecer, a empresa não precisa ter mais recursos ou ser a melhor do mercado. Ela só precisa ser mais rápida no que ela já faz. E essa é a teoria de Bill Perkins. Ele é um trader do setor de energia, não somente um homem de negócios do ramo, mas um dos homens de negócio do ramo mais bem-sucedidos da história. Bom, isso aí serve ao mundo de negócios. Será que isso aí serve para a sua vida mental, física e espiritual? Bom, se você está pensando que eu vou dizer que não, está enganado. Mas eu vou explicar melhor, tá? Não é que tudo que funciona no meio material, né, no mundo e nos negócios vão funcionar da mesma forma. Os processos são diferentes. É como eu digo, não é o que você faz, mas é como. Mas a analogia serve sim. O que esse indivíduo definiu como sucesso em sua vida é o desafio dele. E desafio todos nós temos. O que eu vou dizer é: não se compare com esse indivíduo. E nem compare as situações. Adapte. Vamos lá. Como consertamos pessoas quebradas? Existe uma canção do músico Leonard Cohen que começa assim: recolha o quebrantamento e trago-o para mim agora, com a fragrância daquelas promessas em que você nunca ousou acreditar. Em algum momento da sua canção, ele diz assim: o pó conturbado recobre, um amor íntegro, o coração abaixo ensina, o coração quebrado acima. Então, esse poeta, profeta, visionário, está assinalando para nós que temos dois corações. Há um coração partido que está acima e o amor indiviso que está abaixo. Ele está dizendo que existe o coração partido acima e um coração embaixo que está ensinando o coração partido. Então, o que está implícito nisso é que ninguém está realmente quebrado. Abaixo do que está quebrado existe a plenitude. E não é só o Leonard Cohen que fala isso. Qualquer professor espiritual que você conheça vai dizer a mesma coisa. Eu também diria a mesma coisa, mas ele disse primeiro. Portanto, não se trata de consertar algo quebrado. É encontrar a plenitude que está por baixo do que está quebrado. Perceba que a solução para alguém ser bem-sucedido financeiramente é desenvolver a habilidade de não se distrair com ruminações mentais sobre seus insucessos. E isso serve para a vida material, bem como para a vida espiritual. É nesse lugar que eles se encontram. O sucesso espiritual está atribuído a vencer ou superar um hábito e um comportamento. E você já me ouviu falar aqui que isso deve ser feito com o tempo. Mas há uma diferença nas ações que preciso falar. Em uma situação você está agindo contra o tempo e afetando o mundo do lado de fora. E na situação espiritual você vai mudar o mundo que existe dentro de você, que vai afetar o mundo ao seu redor, assim como a vida de todas as pessoas à sua volta.
E tem diferença, Bernardo? Claro que sim. Uma coisa é você ter que trazer resultados para uma equipe que visa sucesso material ou externo. A outra é você trazer resultados para pessoas que se importam e importam para você e que são insubstituíveis. Por um lado, você tem funcionários que precisam trazer resultados, pois esse é o motivo pelo qual você os contratou. E caso não performem de maneira a somar ao objetivo da empresa, você pode convidá-lo a se retirar do projeto ou do processo. Por outro lado, eu estou falando do amor dos seus pais, a mãe ou o pai dos seus filhos, ou filhas, família, sacou? Um dos meus grandes desafios pessoais é transformar minha sobriedade em algo mais divertido do que o meu maior romance com o uso de analgésicos sociais. Prazer e felicidade. Muitas pessoas igualam essas duas sensações, mas eu estou aqui para te dizer que elas são completamente diferentes. O prazer tem vida curta, a felicidade tem vida longa e é duradoura. O prazer, ele precisa ser reconstruído a cada momento. Ele tem pico e decadência. Ele é visceral. Prazer é tirar. Prazer pode ser alcançado com uma substância que vem de fora. O prazer, ele é experienciado sozinho. Os extremos do prazer, todos levam ao vício. Seja ele com substâncias ou comportamentos. E quimicamente, o prazer é a dopamina. A felicidade, ela se estende a tudo que há dentro de você. Cria um campo de vibração tão intenso que atinge as pessoas à sua volta, atrai pessoas que estão felizes para perto de você e por atrair outras felicidades, ela é capaz de emendar a mesma sensação a outras atividades que você pratica. Percebe? Ela é etérea. Etérea de relativa ao éter, celeste, pura, volátil, delicada. Felicidade é dar, é doar. A felicidade não pode ser alcançada com substâncias. Ela é a substância. Ela pode ser experienciada e compartilhada em grupos sociais. Ela expande a sua consciência para além de você. E eis que não há como você ser viciado em felicidade ou a excessos de felicidade. E falando quimicamente, felicidade é serotonina. A definição de etérea é algo celeste, sublime ou delicado que tende a ser leve, puro e etéreo. Ser uma pessoa etérea significa ter características como delicadeza, pureza e uma áurea celestial ou espiritual que a torna divinal e não terrena. Essa qualidade pode se manifestar na personalidade, na beleza ou em uma sensação de elevação espiritual e transcendência. Cuidado com a indulgência. Você pode fazer algo que te dê prazer, mas não deve nunca abusar dessa situação, porque há apenas uma substância que reduz a serotonina, que é a dopamina. Quanto mais prazer você procura, mais triste você se torna. E o que você vai ver por aí são slogans de lugares, pessoas, situações e substâncias que são manipuladas para confundir você sobre o que é prazer e felicidade. E você vai ficar aí achando que está comprando felicidade. Deixa de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar, se em tua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor, assim sucumbirá à dor. Tem que lutar. É um pouquinho sobre isso. Então a pergunta que normalmente fica no ar, quando você se pega em um ciclo vicioso de dopamina é: a situação ruim que lhe aconteceu partiu seu coração? Ou essa situação destruiu suas expectativas?
Pois é, às vezes somos pegos de surpresa, e isso pode acontecer, mas às vezes somos nós que projetamos as nossas expectativas como nós queremos ser tratados em algo ou alguém que simplesmente não consegue te acompanhar e corresponder aos seus sentimentos. Você espera por gentileza de alguém que não é gentil. Você espera lealdade de alguém que não é leal a você. Espera honestidade de alguém que é desonesto com você. Às vezes eles são incapazes e desinteressados, mas de ambas as formas, essas pessoas não confluem com a pessoa que você é ou quer se tornar, ou o que você esperava que elas fossem. Às vezes, a mais dura realidade é o momento em que você começa a perceber que aquele indivíduo simplesmente quebrou a sua expectativa. Mas fica a reflexão. Se você não é visto como um inimigo, significa que você não é importante o suficiente. Se ninguém te enxerga como uma ameaça, significa que você não é forte o suficiente. Se ninguém fala de você pelas costas, significa que você nem é tão excepcional assim. Se alguém está se aproveitando de você, pode significar que você tem valor. Se alguém isola você, significa que você é forte o suficiente. Se alguém imita você, significa que você é carismático. Se alguém propaga calúnias a seu respeito, é porque você é proeminente. Se alguém faz piadas a seu respeito, significa que você tem uma forma única e exclusiva de pensar. Se alguém confronta você, é porque você é superior a essa pessoa. Um dos meus maiores desafios no caminho da espiritualidade é o de manter meus valores acima da soberba. Uma das minhas formas de manter-me firme ao meu propósito de levar a espiritualidade adiante na minha vida e as pessoas à minha volta é conservando e aprendendo cada dia mais com meus valores, que me foram passados pela minha família. E eles erram. É óbvio que eles erram, eles são humanos, assim como eu erro. Assim como eu erro com o aprendizado que eu tive deles, e eu posso ir lá e mostrar para eles, olha, isso aqui se for feito dessa forma, talvez fique melhor, vocês não acham? Mas é porque cada situação é uma situação, cada vida é uma vida, cada experiência é uma experiência. Essa crença de que nos tornamos adultos e assim saberemos o que fazer, como agir, cai por terra quando vamos evoluindo no tempo. Me diga aí, você não já se planejou? Crente que quando chegasse em tal idade, em tal momento, depois que você alcançasse um certificado, alguma coisa, que você ia saber tudo sobre aquilo e que não ia aprender mais nada, é exatamente esse aprendizado, eu continuar buscando esses aprendizados novos, né? É o meu aprendizado, viu, gente? Não é egoísmo, não. É continuar aprendendo para eu ter essa sensação de que eu tô idiotizado, né? Porque, cara, como eu não sei, e isso vai me liberar uma serotonina fantástica, porque a vida é paradoxal. O paradoxo é esse. Para eu me comportar de maneira a não permitir que a minha soberba suba para a minha cabeça e domine o meu coração e a minha espiritualidade, eu continuo experienciando. E outro dia eu saí de um retiro com essa dúvida, né? Eu acho muito mais importante entender a pergunta, por que há aquela dúvida, por que há aquele tipo de pergunta, e elaborar uma pergunta bem elaborada do que ter resposta para um bando de perguntas. Eu não vim aqui dar resposta a ninguém, eu vim aqui conversar com você a respeito da minha dúvida. E conversando com você, eu com certeza consigo chegar em lugares que sozinho eu jamais iria. Quando fui para a Índia estudar Vedanta, eu me deparei com a Bhagavad Gita, que curiosamente não conta apenas uma história, mas sim é um manual de como iniciamos processos de ações na vida da gente, desde a intenção, assim como dissertamos exaustivamente sobre valores do capítulo 5 ao 13. E estruturalmente,
diferente de como minha cultura judaico-cristã me ensinou, muitas vezes sem citar o Velho Testamento, ou o Novo Testamento, ou até a Bíblia, mas nos costumes e princípios dos meus ancestrais. Se não fossem os valores e os princípios referenciados da minha família, a minha bússola moral seria comprometida. E reafirmar esses valores aos 34 anos de idade reforçaram a minha base, os alicerces do meu ser. E de fundação eu entendo, de obra eu entendo, né? Para entender que tá tudo na base, senão a torre não sobe, não vai alto. E a gente mira lá em cima, eu miro lá em cima, a minha família mira lá em cima. Eu não repudio quem não se encontra nesses valores e princípios, mas discordo que eles estejam tomando decisões acerca de seus propósitos tão objetivamente quanto a quem usa dessas referências clássicas para conduzir suas vidas. Muito cuidado quando as pessoas aplaudem demasiado as suas ações sem esforços. Quando a ideia que você tenha seja incontestada, questionar é uma forma que eu aprendi a trazer a minha mente para a realidade. Questionar quando o fruto de uma ação do meu intelecto complica a minha vida no momento, mas quando alcança a glória, percebo que estou em paz. As aflições ocorrem logo após eu sentir prazer com o fruto daquela ação. Assim como as frutas de uma espécie de árvore, as lágrimas são os frutos da nossa glória. Então, quando eu me pego choroso, chorando por qualquer besteira, eu sei que estou colocando para fora o resultado das minhas batalhas internas, travadas com valores e princípios que estão cravados na minha intenção. Eu forjei na minha intenção valores e princípios, os melhores que eu pude e os piores, que é para poder me lembrar também que eles é que me fazem humano. Minhas lágrimas são fruto dos meus princípios e valores. Então eu não saio por aí defendendo qualquer ideia, pois sei que muitas delas são distrações. E para saber quais são ilusórias e quais são valiosas, basta entender se você está em um ciclo prazeroso ou um ciclo de felicidade. Eu não acredito que você vai encontrar esse tipo de conhecimento nas escolas. Pronto, falei. Nem mesmo nas instituições de níveis superiores atuais, aqui no Brasil. Pode ser que tenha uma exceção, ou algumas, mas eu ainda não as encontrei. Eu não encontrei as afirmações necessárias para validar os valores da minha família nos meios educativos mundanos, principalmente aqueles subsidiados pelo governo, que tem um plano no governo ou algo parecido. Estou vendo muita coisa mudando, conheço muitos projetos, posso estar indicando a você aonde pesquisar, aonde buscar. Eu os encontrei depois de muito questionamento e com a graça de Deus eu tive a oportunidade de seguir aqueles que me desafiaram intelectualmente. Como eu já falei, eu volto a repetir. A vida disfarça crescimento com as falhas, progresso com a dor, mas se algo parece ser fácil, provavelmente é importante para você, porque se tornar é mesmo um processo bagunçado. Se tornar quebra quem você é para abrir espaço para quem você foi feito para ser. Você não constrói força sendo poderoso, você constrói força comparecendo quando se sente impotente. Então, se você se sente cansado e cheio de dependências, é porque você está no meio de se tornar. E é exatamente aí que você precisa estar nesse momento. Perceba uma coisa. Você está sendo educado dentro do seu lar, quer seus pais queiram, quer não. Isso não precisa se tornar lei para acontecer, mas pode ser que você questione os métodos aplicados em suas casas, mas não custa nada entender um pouco mais de onde vem essa ideia de meritocracia. A vida não dá voltas, ela capota. E quando você não entende que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza e etc., você pode muito bem ir a outro local, e existem alguns por aí, e chegar nesse local e ser você. E ver se o que você considera liberdade faz sentido. Mude de ambiente e veja os resultados que você vai obter.
Foi assim que funcionou para mim. Eu sabia que eu precisava fazer, mas não sabia como. E coloquei em xeque toda a minha experiência de vida e fui aplicar ela em outro lugar. As ações que mais me fizeram ter resultados concretos e longevos, ações que se sustentavam, eram as duras lições que minha mãe e meu pai tentaram e, pelo visto, conseguiram plantar em meu coração. Através do conhecimento clássico, eu pude fortalecer elas, pois o mundo queria mudar isso, com noticiários e falas que confrontavam esses valores e que queriam moldar minhas atitudes para me encaixar em um programa que até hoje, mesmo tendo superado esse momento de questionamento, não me mostraram qualquer resultado na vida das pessoas que o seguem. Preste atenção nessas frases que eu vou citar para você. Cuidado quando sair por aí querendo mudar o mundo, Bernardo. Bernardo, a gente conhece o bom jardineiro pela poda que ele faz no jardim dele. Bernardo, não é o que você faz, mas como você faz. Bernardo, o outro precisa ser o outro para que você possa ser você. Essas foram algumas das frases que eu carreguei comigo nesse meu renascimento. E todas as pessoas que me ensinaram essas frases passam por desafios, perdem mais do que prosperam, mas são felizes, assim como eu também sou hoje em dia. Você às vezes só precisa dar um tempo, se afastar das crenças limitantes, redefinir o seu caminho e seguir em frente. Conselho, um 360, ou seja, uma mudança radical, completa na sua vida, vai te colocar no mesmo lugar. Reaprenda a apertar a mão das pessoas de forma a cumprimentá-las, olhar nos olhos quando estiver dizendo a verdade, reassegure o seu posicionamento. Esses são um dos desafios de um adulto e não ter a resposta a tudo que chega até você. Fere a sua humildade. A humildade é a ferida, não é a ferida de cicatriz, não. É a ferida de aferição, de você aferir um instrumento. A humildade, ela é aferida em minha vida a cada passo que eu dou. Aprenda a interpretar textos clássicos, aprenda a falar a verdade, doa quem doer. São essas algumas das atitudes que as pessoas irão falar a seu respeito. As notas que meus professores me deram não são tão valiosas hoje em dia quanto os erros que eu cometi na minha vida. E não permita que ninguém fale algo sobre você ou a seu respeito que não seja verdade. Feedback ou opinião, se fizerem sentido ou ecoarem em você, vai lá e muda. Você também está em processo de aprendizagem. Você ainda está em construção. Mude a opinião dessas pessoas através das suas ações e não com argumentos sem sentidos. Bate-boca? Deus me livre. Uma frase que eu assisti naquele filme Um Domingo Qualquer, que o personagem de Al Pacino diz, que me marcou, é algo que diz assim, né? A vida é um jogo de centímetros. São as pequenas vitórias. Precisamos de pequenas vitórias na vida. Ações pequenas, mínimas, pequenos alvos que acertamos o dia todo dia, que nos levam a grandes vitórias. E se você está no comando de uma aeronave e você muda a direção no cockpit 1 milímetro para o lado, você vai parar em um destino diferente. E isso pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Ou seja, quando você se sentir atraído por uma força maior do que você a realizar coisas e ações que não vão contra os seus valores e princípios, que são referenciados por um conhecimento clássico ou passados para você de uma geração anterior à sua, você vai ver sua vida tomar outra direção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai conseguir ser igual a ele, mas se buscar colocar sua bússola moral alinhada com os ensinamentos dele, você vai acertar um alvo ou um destino diferente dos demais. E assim é com Shiva, o Yogi Supremo. O Shiva Shankara, ele é visto como um objeto intangível, uma meta intangível. De um lado, um caminho que vem até você, do outro, um caminho que você precisa trilhar para alcançar, ambos transformadores.
Ah, Bernardo, mas você não falou de Krishna e Arjuna. Falo também. O diálogo entre o intelecto e a mente desenvolvido por Vyasa podem redefinir a cartografia da sua vida. Só não falo de mais exemplos, pois me falta nesse momento conhecimento a respeito deles, mas tenho escutado sobre o estoicismo e outros e percebo que fazem muito sentido. Conhecimento precisa ser colocado em prática na sua vida e não na dos outros como cobaia, para serem transformados em conhecimento. Quando um conhecimento é passado e não experienciado por quem oferece, desconfie. O importante é você não desistir nunca. E nunca subestimar o poder das pequenas coisinhas que você faz. Os pequenos rituais, aqueles hábitos, aquelas tarefas que aparentemente são insignificantes. Sem contar aqueles objetivos de remover distrações, pois eles levam a grandes vitórias. O problema é que pessoas procuram atalhos. Elas ficam de olho nesses grandes resultados, mas até essas grandes metas exigem as pequenas vitórias para serem alcançadas. Defina um objetivo por dia, para cada hora, e acerte seus alvos. Faz o seu, dê seu tapinha nas costas e siga em frente. E um dia você vai acordar e estar exatamente aonde um dia você sonhou. Hari 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 Om. Muita fé, muito axé e muito acarajé para você contemplar e permitir que o conhecimento alcance os lugares que precisam ser alcançados na sua vida. Hara Hara Mahadeva. Amém. Jesus Cristo é um caminho, é a verdade, é a vida. E até o nosso próximo podcast. Fica com Deus.